Nosso estudo sobre amplificadores operacionais, utiliza o modelo do amplificador operacional para provar que nessa configuração V0 é igual a Vs. Essa configuração é conhecida como seguidor de tensão. Então dê um pause e tente resolver o exercício. Bem, o circuito equivalente para o amplificador operacional nessa configuração é dado, é apresentado. De tal forma que, analisando a primeira malha à esquerda, a gente pode chegar nessa equação, né? Então, eu apliquei LKT, a malha à esquerda, e cheguei nessa equação, a qual eu posso simplificar. Ok? A gente sabe que Vin é I que multiplica RI, certo? E essa segunda equação eu obtive aplicando LKT à malha à direita. Essa malha que contém a tensão de saída V0. Ok? Então a gente simplifica a equação, substitui o valor de Vin, que é IRI, de tal forma que a gente pode dividir uma equação pela outra. Então eu pego V0, a equação V0, está aqui, e divido pela equação Vs. Então, notem que em ambas as equações aparece o termo I. Né? Então, eu posso realizar uma simplificação aqui. De tal forma que depois de realizar a simplificação, chego nessa expressão. Então, considerando que RI é muito maior do que R0, a resistência interna é muito maior do que R0 e que o ganho também é muito maior do que 1, eu consigo provar que essa relação aqui é muito próxima de zero e que V0 sobre Vs é igual a 1. Então vamos a outro exercício, tá? Então, um amplificador operacional abaixo é ideal. Eu quero que vocês calculem V0 no item A quando VA é igual a 1 volt e VB igual a 0. E depois calculem V0, a tensão de saída do amplificador operacional, quando VA é igual a 1 volt e VB igual a 2 volts. Pausando o vídeo, tentem resolver. Então, voltando aqui, vamos resolver o item A. Então, aplicando análise nodal à entrada, deixa só eu analisar aqui um pouquinho. Ok. Eu não estou aqui, na verdade, aplicando a análise nodal. Estou, na verdade, aplicando a lei de Ohm. Ok? Então, quem é I25? Quem é I25? É a diferença de potencial sobre o resistor de 25K dividido pela resistência. Então, quem é a diferença de potencial sobre esse resistor? É VA menos VN. VN é a tensão na entrada não inversora, dividido por 25K. Ok? Só que no item A, o que acontece? VB é igual a zero. Então, VB, o potencial na entrada não inversora é nulo. Né? O potencial na entrada não inversora é nulo. E a gente sabe que devido ao curto-circuito virtual, Vn é igual a Vp. Né? Então, a entrada não inversora Vp é igual a Vn. Então, se Vp, a entrada não inversora, que é o potencial Vb, no item A é zero, Vn também vai ser zero. E VA foi dado no item A que VA é 1 volt. Então, essa fonte de tensão aqui, que está conectada ao resistor de 25K, é 1 volt. Então, eu tenho 1 menos 0, que fica 1 no numerador. Então, é 1 sobre 25 miliamperes. Então, a equação é a mesma, tá? Então, para determinar, como é que se diz? V0, eu preciso determinar quem é a corrente I100. Quem é a corrente I100. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui para determinar I25, eu estou fazendo para determinar I100. Então, estou aplicando a lei de Ohm também. Então, quem é I100? Essa corrente I100 que está assinalada no circuito.
é o potencial, é a diferença de potencial sobre o resistor de 100K dividido pela própria resistência. Quem é a diferença de potencial sobre o resistor de 100K? Então é V0 menos Vn. Só que nesse item A, quem é Vn? Vn também é igual a Vp e Vp é Vb. Vb é zero, Vp é zero também e Vn também é zero. Então eu fico simplesmente com V0 sobre 100 miliamperes. E aí a gente vai para resolver o item A, a gente vai lembrar de uma condição para o amplificador operacional ideal. Então a gente sabe que a resistência interna entre os terminais inversor e não inversor para o amplificador operacional ideal é infinita. Então, se essa resistência é infinita, significa também que a corrente na entrada inversora é nula e a corrente na entrada não inversora também é nula, tá ok? Então agora eu vou aplicar, eu tenho uma expressão para I25, tenho uma expressão para I100 e sei que a corrente na entrada inversora é nula. Então eu aplico agora sim, agora eu aplico o LKC ao terminal inversor. Então, aplicando o LKC ao terminal inversor, eu tenho que I100 mais I25 é igual a corrente na entrada inversora. E a gente sabe que essa corrente é zero. Então, eu tenho que I100 mais I25 é igual a zero. Então, substituindo o valor de I100, que foi calculado, e o valor de I25, eu consigo determinar quem é V0 nesse caso. Então, resolvemos o exercício, o item A do exercício. Vamos agora ao item B do exercício, em que VA continua sendo igual a 1 volt, porém VB é igual a 2 volts. Então, basicamente a mesma coisa, né? A gente vai usar as mesmas equações. Então, para determinar I25, essa corrente fornecida pela fonte VA, eu aplico lei de Ohm, a diferença de potencial no resistor de 25K dividido pela própria resistência. Só que VA continua sendo 1 volt, mas VB é igual a 2 volts, ok? Então, VB sendo 2 volts, VP, que é o potencial na entrada não inversora, também é 2 volts. E devido ao curto-circuito virtual, Vn também é 2 volts. Então, eu tenho 1 menos 2 sobre 25, que me dá essa corrente de menos 1 sobre 25 miliamperes. Então, mesma coisa que a gente fez no item A, só que vai mudar os valores, né? Vn não é mais 0, Vn agora é 2 volts. Então, agora aplicando LKC ao nó na entrada inversora, lembrando que a corrente na entrada não inversora continua nula devido ao curto-circuito virtual, a resistência entre as entradas inversora e não inversora é infinita, eu consigo determinar quem é V0. Então, nesse caso, V0 é igual a 6 volts. Então, isso aí é só para reforçar esses conceitos, né, do curto-circuito virtual, de que as correntes nas entradas inversora e não inversora são nulas, né? Então, vamos a esse outro exercício. O amplificador operacional é ideal. Então, ele quer saber quem é V0 se Vs é igual a 2 volts. Item A. E também quer saber V0 se Vs igual a menos 2,4 volts. Então, é um exercício bem similar ao exercício anterior, só que com um fator que vai simplificar bastante, que a entrada não inversora está aterrada, está na referência. Então, quem é o potencial na minha referência? 0 volts. Então, vai facilitar bastante. Então, deem um pause e tentem resolver esse exercício. Então, vamos ao exercício, né? Então, se eu aplicar análise nodal ao terminal não inversor, desculpem, se eu aplicar análise nodal ao terminal inversor, eu tenho essa equação. Então, perceba que aplicando análise nodal ao terminal inversor, eu teria 3 correntes envolvidas. A corrente que circula pela fonte de tensão, a corrente que circula em direção à saída do amplificador operacional e a corrente na entrada inversora. Essa última, ela está aqui à direita, que é a corrente, que é nula, é uma corrente nula, né? Então, sobra a corrente que está circulando em direção à saída e sobra a corrente que está circulando, está sendo fornecida pela fonte. Então, a corrente que está circulando em direção à saída é menos V0 sobre 80K e a corrente que está circulando em direção à fonte é menos 2 sobre 16K. Então, resolvendo, eu tenho que V0 é igual a menos 10. O item B
é bastante similar, só que o potencial Vs agora é menos 2,4. Então, aplicando novamente a análise nodal à entrada inversora, eu tenho agora essa equação, que teoricamente nós chegaremos no valor de 12 volts. Então, resolvendo essa equação, a gente chega no valor de 12 volts. Só que a alimentação positiva, né, mais VCC, é 10 volts. Então, de forma prática, o amplificador operacional ele iria saturar no valor da tensão positiva, 10 volts, ok? Se a tensão positiva fosse 15 volts, fosse simétrica, mais 15 menos 15, nós teríamos o valor teórico de 12 volts, V0 seria igual a 12 volts. Mas como a tensão é 10 volts, ele acaba saturando no valor de mais VCC. Nós vimos lá as 3 regiões de operação, né? Região de saturação negativa, região linear e região de saturação positiva. Nesse caso, como o valor de V0 é acima da tensão de alimentação positiva, o amplificador operacional satura no próprio valor da tensão positiva, mais VCC. Então, nós temos algumas configurações que são importantes a gente conhecer. Então, essa configuração aqui se chama amplificador na configuração inversor, ok? Então, eu tenho uma realimentação, eu tenho o terminal, a entrada não inversora aterrada na referência, e eu tenho uma realimentação negativa para a entrada inversora. Então, admitindo que o amplificador operacional está na região linear, eu posso escrever essa equação. Então, essa equação eu obtive como? Obtive aplicando o LKC ao terminal inversor. A gente sabe que a corrente no terminal inversor é nula e que I1 é V1 sobre R1 e que IF é V0 sobre RF. Então, resolvendo essa equação, eu tenho essa expressão aqui, ó, que me permite calcular a tensão na saída do amplificador. Então, a tensão na saída do amplificador ela é negativa, ela é o inverso de V1. Então, se V1 for positivo, V0 vai ser negativo. Se V1 for negativo, V0 vai ser positivo. Então, V0 vai ser V1 multiplicado por um ganho, RF sobre R1. Então, vamos supor que RF seja 100K e R1 10K. Então, tem um ganho de quanto? RF 100K sobre 10K vai dar 10. Então, o V0 vai ser 10 vezes o valor do potencial V1. Amplificador somador. Né? Então, é muito parecido com o inversor, só que agora eu estou somando as tensões. Estou aplicando análise nodal à entrada inversora. Eu tenho essa expressão que me fornece essa equação aqui. Ok? Circuito amplificador não inversor. Então agora eu não tenho mais a entrada não inversora aterrada. Eu tenho o sinal aplicado na entrada não inversora e uma realimentação para a entrada não inversora. Então quem é o potencial na entrada inversora? É o próprio potencial V1, lembrando do curto-circuito virtual. Então, aplicando análise nodal à entrada inversora, eu tenho essa expressão aqui, que agora, manipulando a expressão, me permite chegar na expressão para a tensão na saída do amplificador operacional V0. Então perceba que essa tensão ela não é invertida, né? Então se V1 for um potencial positivo, V0 também vai ser. E se V1 for um potencial negativo, V0 também vai ser. Por isso o amplificador na configuração não inversora. Então V0 é V1 multiplicado por um ganho. Circuito amplificador diferencial. Então aqui eu apliquei análise nodal à entrada inversora. E aí eu obtive esta equação aqui. Lembrando que IN é uma condição, né? A corrente na entrada inversora é nula. E que Vn é dado por essa expressão aqui. Então, se eu substituir a segunda equação na primeira, eu tenho essa expressão aqui, ó, que realizando algumas manipulações matemáticas, que vocês podem fazer isso com mais calma depois, né? A gente chega na expressão para o amplificador diferencial. Então, o que é importante a gente saber? Que a tensão V0 nessa configuração aqui vai ser igual a um ganho
multiplicado pela diferença entre o potencial na entrada não inversora menos o potencial na entrada inversora. Circuito comparador. Então essa configuração aqui, ó, sem realimentação, é o que se chama de circuito comparador. Então, se o potencial na entrada inversora for maior do que o potencial na entrada não inversora, ele vai saturar na tensão de alimentação negativa, VEE. Nesse caso aqui, nós temos que o potencial na entrada não inversora é maior do que o potencial na entrada inversora, ou seja, V mais é maior do que V menos. Então, o que é que vai acontecer? O circuito, a saída do circuito do amplificador operacional vai saturar no valor da tensão de alimentação positiva, mais VCC. Então, uma aplicação muito importante para o circuito comparador é detector de passagem por zero. Então, perceba que toda vida que o sinal passa por zero, então o sinal está aqui em laranja, né? A entrada, ó, em laranja, é um sinal senoidal. Toda vida que ele passa por zero, o que acontece? A saída do comparador muda, né? Quando ele passa de um potencial positivo para um potencial negativo, ele satura na tensão de alimentação negativa, nesse caso aqui menos 5. E quando ele passa de um potencial negativo para um potencial positivo, ele satura no valor da tensão de alimentação positiva, nesse caso também mais 5. Ó. Então, a saída desse circuito aqui é uma onda quadrada, em que toda vida que o sinal de entrada VS passa por zero, cruza por zero, ele muda, né? Ele muda o valor da saída. Então determine I0 no circuito abaixo. Mais um exercício envolvendo o amplificador operacional. Então dê um pause e tente resolver esse circuito aqui. E nesse momento aqui, vocês já perceberam que a análise nodal é uma ferramenta muito utilizada quando se vai analisar circuitos que contêm amplificadores operacionais. Então já fica essa dica aí. Então vamos agora à solução do exercício, né? Então essa equação aqui eu obtive aplicando análise nodal à entrada inversora. Então perceba que eu tenho duas correntes envolvidas, né? Eu tenho a corrente fornecida pela fonte de corrente, 1 mA, e tenho a corrente que é aquela corrente ali de realimentação, que seria a corrente Vn menos V0 sobre 9K. Nesse caso, como a entrada não inversora está na referência, então Vp é zero, Vn também é zero, então eu fico simplesmente com 0 menos V0 sobre 9K. Essa equação me permite determinar V0. Mas V0 não é o que eu quero ainda. Eu quero o quê? Eu quero o I0, né? Então agora eu vou aplicar análise nodal não na entrada inversora, mas sim na saída do amplificador operacional. Porque agora aplicando a análise nodal na saída do amplificador operacional, eu vou ter uma equação que envolve a minha variável, o que eu realmente quero determinar, que é I0. Então essa equação aqui eu obtive aplicando análise nodal na saída do amplificador operacional. Então perceba que eu tenho 4 correntes. Tenho a corrente da saída, I0, eu tenho a corrente de realimentação que circula pelo resistor de 9K e tenho as correntes que circulam pelo resistor de 15K e pelo resistor de 6K. Então lembrando que nós acabamos de calcular V0 igual a 9 volts, eu substituo V0 na equação e aí eu tenho uma equação que possui uma única incógnita, que é I0. Então I0 é igual a menos 3,1 mA. Então, por fim, tentem fazer esse exercício aqui, tá? Em que nós temos aqui um amplificador operacional com valores não ideais, né? Então, um amplificador operacional 741, que é um amplificador bastante utilizado, é um amplificador operacional de uso geral. Ele tem ganho de malha aberta igual a 2 vezes 10 a 5, resistência de entrada igual a 2 megaohms e resistência de saída igual a 50 ohms. O amplificador é usado no circuito apresentado, né, nessa configuração aí, na configuração apresentada. O que nós queremos é o ganho de malha aberta, V0 sobre Vs. Esse é o ganho de malha aberta. E a corrente I quando Vs igual a 2 volts.
Então, primeiro a gente vai resolver o exercício de forma a determinar o ganho de malha fechada, V0 sobre Vs, depois substituir Vs por 2, e aí a gente sabe quem é a corrente I. Então, deem um pause e tentem resolver esse exercício. Então, agora, resolvendo o exercício, a gente vai precisar do circuito equivalente. Olha só, o circuito equivalente já com a introdução da resistência de entrada, 2 megaohms, e com o valor da resistência de saída, R0 igual a 50 ohms. Aí perceba que eu tenho a saída realimentada ao terminal inversor através de um resistor de 20K, que é o que aparece no circuito à esquerda. Então, se eu aplicar análise nodal a esse ponto aqui, ó, eu tenho essa equação. E manipulando essa equação, eu determino uma expressão para V1. Então, mais à frente eu vou substituir onde aparece V1 por essa equação. Por quê? Porque eu quero eliminar V1 da minha expressão e eu quero uma expressão que contenha somente o quê? Vs e V0. Então, na hora que eu tiver uma expressão que contém somente Vs e V0, eu consigo ajustar a minha expressão para determinar o ganho de malha fechada Vs sobre V0, ok? Então, agora eu vou aplicar análise nodal a esse nó aqui. Está aplicando análise nodal a esse nó, eu tenho essa expressão. Então, eu tenho que lembrar que VD é igual a menos V1 e que o ganho foi dado no problema, que é 200 mil. O ganho de malha aberta, o ganho A é 200 mil. Então, substituindo isso naquela expressão lá, eu tenho essa expressão. Ó. Então, perceba que eu tenho uma expressão que aparece V1. Eu não quero que V1 apareça na minha expressão. Eu quero eliminar V1. Como é que eu faço, então? Então, é só lembrar aquela equação que nós obtivemos, que V1 é 2Vs mais V0 sobre 3. Então, onde tem V1 nessa equação, eu substituo por essa expressão. E aí eu vou chegar numa expressão que tem somente Vs e V0. Então, essa expressão, depois de reorganizada, né? Então, vocês podem depois substituir essa expressão de V1 nessa equação aqui de cima. V1 menos V0 é igual a 400, abre parênteses, V0 mais 200 mil V1. Então, onde tem V1, vocês podem colocar essa expressão, e aí, manipulando algebricamente a expressão, a gente chega no ganho de malha aberta. E agora está fácil para resolver o nosso problema, ok? Então, se o ganho de malha aberta é aproximadamente menos 2, quando Vs for igual a 2, eu vou ter um ganho de 2, né? Então, V0 vai ser aproximadamente menos 4. Vai ser aproximadamente menos 4. E a corrente I vai ser quem? V1 menos V0 sobre 20K. Então, essa é a corrente I, V1 menos V0 sobre 20K. Essa equação ela vem diretamente da aplicação da lei de Ohm, tá? Porque a lei de Ohm é o resistor de 20K. Então, V1 a gente consegue determinar por aquela expressão. V0 nós acabamos de obter, que é aproximadamente menos 4. Então, a gente consegue determinar quem é a corrente I. Então, a gente fica por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo.